Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Boa noite a todos que também nos acompanham pela internet, pela nossa transmissão ao vivo. Nós estamos estudando Eclesiastes numa sequência. Nós sempre fazemos uso da pregação expositiva, expondo o livro. E hoje nós estamos no capítulo 7. De manhã nós pregamos o capítulo 6. Vamos fazer a leitura. É um texto extenso. O capítulo 7 tem 29 versículos. Mas para não sairmos à meia-noite, nós vamos até o verso de número 14. Tá bom? Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa, a tristeza, do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Pai querido, nós abrimos a Tua palavra e queremos nos expor à mesma. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o homem não fale de si mesmo, mas que a Tua palavra seja uma lâmpada e uma luz para o nosso caminhar. Edifica as nossas vidas e muito obrigado, porque até aqui o Senhor já tem falado conosco, pelos louvores, pelas orações, pelas canções, que o Senhor também fale agora, por meio de Cristo, a Tua preciosa e santa palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Eu precisaria um pouquinho de luz aqui. Haja luz. Por conta... está um pouquinho escuro, mas está melhor. Está ótimo agora. O livro de Eclesiastes, o capítulo 7, é uma extensão. Vocês sabem que os livros da Bíblia não foram escritos em capítulos. O conteúdo do 7 é a resposta do último versículo do capítulo 6. O capítulo 6, se você olhar, o versículo de número 12 diz: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. E aí ele faz uma pergunta: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E por causa dessa pergunta, e por causa do conteúdo desse capítulo 6 que nós pregamos hoje de manhã, vem a resposta no capítulo 7, e eu escolhi um título para esse capítulo, onde nós podemos usar o título de Conselhos para uma Vida Melhor. E aí Salomão vai nos dar vários conselhos no capítulo 7. Nós vamos falar hoje de 3 tópicos. Primeiro, aprendendo a fazer as coisas certas. Segundo, aprendendo a ouvir. E terceiro, nós vamos falar sobre buscar a sabedoria. Essa é a resposta de Salomão para algumas indagações.
Um detalhe para quem está ouvindo pela primeira vez, não, aliás, não é nem não, tenha cuidado quando você lê os livros poéticos. Os livros poéticos da Bíblia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são livros que, se você pensar um versículo isolado, você vai cair em heresia. Eles são poéticos, eles têm o elemento da subjetividade, e às vezes, nesse caso, Salomão, principalmente nesse livro, ele está mostrando a futilidade e a vaidade de certas práticas do nosso cotidiano, que não necessariamente elas são más, mas elas podem ser prejudiciais e não benéficas para nós, na medida que nós usamos sem a mediação de um Deus que vai nos conduzir para todas as áreas da nossa vida. Então ele não está dizendo, como nós pregamos hoje de manhã, que trabalhar e acumular riquezas é pecado. Riqueza gera trabalho, gera renda. Entretanto, é um perigo muito grande você pautar a sua vida somente nas riquezas. É um perigo muito grande focar a sua vida só no trabalho. Por exemplo, hoje é domingo. Na minha opinião, você pode discordar, um dos ídolos desta nação é futebol. O futebol você pode jogar, você pode ter o seu time, mas domingo é o dia do Senhor. Não é Ponte Preta, não é Guarani, não é São Paulo, não é CSA, na minha terra é CSA e CRB. Não é. Ah, mas eu sou fã. Mas Deus é prioridade. Deus é a sua prioridade. Eu fui hoje ali perto da Ponte Preta, eu falei, meu Deus, meio-dia, os carros, aliás, 1h da tarde, 1h30, já estão lotados, já está lotado de carro. Eu disse, eu até pensei em ligar para o pastor daí para saber, vai ter jogo aqui? Mas não há nenhum problema, o jogo não é pecado, o futebol não é pecado, mas ele pode ser futilidade, vaidade, e a eternidade poderá nos mostrar que foi em vão, que eu perdi tempo, que eu foquei nas coisas erradas, que eu foquei em coisas que não acrescentam em nada para a eternidade. E Salomão vai nos dar as respostas. Primeiro, em aprendendo a fazer as escolhas certas, ele traz um subtópico, mostrando no versículo 1, uma frase que só vamos entender essa frase quando lemos em hebraico. Lógico que ninguém vai ler em hebraico aqui, mas eu vou trazer o significado dela em hebraico. Primeiro, versículo 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Primeira vez que eu li isso, eu não entendi. O que é que tem a ver o bom nome, a boa fama, com o unguento? É que ele usa um trocadilho aí, ele faz um jogo de palavras. Em hebraico é melhor ter um nome, um bom nome, uma boa fama, Shem, S-H-E-M, porque é muito maior que o Shem, que é unguento. Só que o óleo naquela época, o unguento, não é esse óleo de cozinha que também está caro. Mas é o óleo unguento, que é um perfume, bálsamo, que é caríssimo, que somente os ricos poderiam ter. Lembram quando a mulher colocou aos pés de Jesus o perfume, e até Pedro disse, por que ela não fez isso para os pobres? Jesus disse, mas os pobres sempre os tendes convosco. Ela depositou os CDBs, os investimentos dela, não nos bancos, em alabastro, em vasos que custavam uma fortuna. E Salomão está dizendo que é muito melhor ter um bom nome, uma boa fama, pagar as suas contas em dia, zelar pelo seu nome, pelos valores, pelos seus princípios, do que unguento. Ou seja, é melhor Shem do que Shem. Em português, não dá a tradução correta. O que é que tem a ver unguento? Um bom nome. Mas é isso que Salomão vai nos dizer. A partir desse aspecto, os ungüentos, como eu havia dito, eram usados para os homens serem aceitos na sociedade. As pessoas, elas querem se autoafirmar. E dependendo da idade, quando nós chegamos a certa idade, a sociedade parece que cobra o que nós construímos de patrimônio, o que nós temos de legado material. Mas há muitas famílias que têm um grande legado, um grande patrimônio, muitos bens, mas falta o bom nome. Um bom nome não apenas de uma família séria, íntegra, que paga as contas, mas que teme ao Senhor, que ama a Deus, que Deus tem abençoado com riquezas, com bens, mas que ela zela pelo bom nome.
Salomão está nos dando uma resposta, que em hebraico, esse patrimônio, esse texto fica muito maior, para nos dizer que o nome nosso é muito melhor e maior que o nosso patrimônio. E eu quero adverti-los para você e para mim, advertir para mim, que nós temos hoje no nosso nome o sobrenome de Jesus. Nós somos filhos de Deus, em aliança com Cristo. Mas num outro princípio, no capítulo 7, também no versículo 1, ele vai nos dizer que o dia da morte não é uma tragédia. Ele valoriza o nome melhor do que o patrimônio, mas agora ele nos diz que não basta viver bem, você precisa também morrer bem. E tem pessoas que não vão morrer muito bem. A Cidinha está aqui, o pai dela, a mãe dela esteve aqui, eu estava compartilhando como foi que o pai dela faleceu. Se despediu da esposa. Deixou tudo preparado, tudo arrumado, abraçou, conversou, voltou para a cama, partiu. Há muitas pessoas que vivem bem durante a vida, mas não se programaram para morrer. A morte vai nos assaltar. A morte vem. Veja a episcopisa da Igreja Assembleia de Deus, que alguns chamam de bispa, mas o feminino de bispa é episcopisa, mas ela faleceu repentinamente. Pode acontecer com qualquer um de nós. As pessoas ficam neuróticas, querendo saber qual o motivo. Morreu, irmão. Agora não tem mais o que fazer. Entretanto, pode acontecer também numa vida de um jovem. E Salomão vai nos dizer que a nossa geração, nesse contexto, não quer aceitar a morte, nós fugimos da morte. A morte é uma realidade inevitável. Eu fiquei muito chocado e assustado quando eu estive no velório do Leonan. Alguns de vocês estavam, a boa parte estava. Muito jovens, um menino que ele não cresceu na nossa igreja, mas ele vinha de vez em quando, e eu nunca tinha visto tanto jovem no velório. Eu fiquei impressionado. Menino novo, as amizades, uma partida repentina. Meu coração saiu do cemitério, do velório, arruinado, de ver quantos jovens precisam de Cristo. E eu fiquei pensando, imagina se o Leonan conhecesse o Evangelho profundamente, falasse do Evangelho, falasse de Jesus, para todos aqueles jovens no dia do velório estarem aos pés de Cristo, clamando por Jesus. O que eles sentiram foi a lacuna, foi a perda repentina de uma pessoa que aos olhos dele, tão querido, mas a morte nos assalta, até porque ali estavam a avó, a mãe, totalmente rendidas, chorando, prostradas, e eu entendo que não é fácil, eu perdi minha mãe com 9 anos, mas eu quero lembrá-los que no dia do nosso nascimento, nós nascemos para viver, mas no dia da nossa morte, nós vamos morrer para viver, porque alguém vai falar de nós, alguém vai dizer, deixou um legado. Eu estava agora de férias na minha terra, em Alagoas, e eu visitei um posto de saúde que é o nome do meu avô, Adolfo Correia, porque o meu avô era farmacêutico. Meu irmão trabalha lá e foi o prefeito que colocou. E o prefeito disse ao meu irmão que queria honrar a minha tia que me criou para colocar o nome. Na verdade, o prefeito perguntou, você poderia me dar um nome de alguém que fez tudo pela educação aqui no município? Aí o meu irmão falou, a minha tia, Terezinha, que foi coordenadora geral de ensino, coordenava as escolas de todo o estado, de uma região de Alagoas. Eu visitava as escolas com 12 anos, públicas, e com 12 anos, hoje eu sou professor, mas eu lembro que eu ficava na escola pública, nas férias com 12 anos, escrevendo na lousa e falando sozinho e dando aula. E quando um dia eu estava de jejum, em crise, e buscando qual era a vocação que Deus tinha para a minha vida, ele disse, eu te chamei para o sacerdócio, mas eu te chamei para o magistério. E aí eu vi um Fernando com 30 anos de idade, olhando para o Fernando com 12 anos, na lousa, numa escola pública, visitando as escolas, olhando as necessidades da escola. E essa minha tia está viva, ela está com 94 anos, todo mundo já morreu da família, dos irmãos, menos ela. De vez em quando ela vem aqui. Aí o prefeito perguntou, me dá um nome. Aí o meu irmão disse, Terezinha Oliveira de Castro Carvalho. E aí o prefeito disse, mas ela está viva, maninho, não pode. Tem que ser alguém que já morreu.
E a minha tia foi diretora, professora, né? Trabalhou até os 80 anos. Né? Se aposentou, voltou a trabalhar, o governador chamou ela para trabalhar no palácio como assessora na área de educação. Quer dizer, foi um legado. Mas eu estive lá quando eu vi o nome do meu avô e pensei, meu Deus, não se dá tributo aos vivos, só depois da morte. Porque ela é uma pessoa que a própria cidade reconhece que ela fez muito pela educação. Aliás, muitos dos gestores que estão lá no município e no estado foram conquistas que ela deixou, imprimiu de legado, incentivando a essas pessoas a trabalharem pela educação pública. E é isso que Salomão está dizendo, porque no dia que nós morrermos, nós vamos viver. E não só os da terra terão saudades, mas na eternidade nós veremos o legado daquilo que nós construímos na vida das pessoas. Às vezes não é só pregação, não é só pastor, pelo contrário, é um telefonema, é um livro, é um presente, é uma atenção, é uma palavra, é um cliente. Advogado aqui, um cliente que você conquista para Jesus, aquele irmão que morreu de câncer, que você acompanhou fora do Brasil. É um contrato advocatício, mas mediou e levou ali o evangelho. E isso vai para a eternidade. E a família vai sentir falta, e as pessoas vão sentir falta. Por isso que depois ele vai dizer, é melhor você estar numa reunião de luto do que estar num banquete. Porque no banquete nós só pensamos no terreno, no momento presente, mas no luto, no velório, nós pensamos, a vida é breve. Nós pensamos, eu preciso de um freio. Eu preciso repensar a minha vida. É nesse sentido que Salomão está nos dizendo mais ou menos aquilo que Paulo vai nos dizer, que o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Depois Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 5, 2 aos Coríntios, versículo 8, 2 aos Coríntios 5, versículo 8. Eu falei Filipenses 1:21, porque para mim o morrer é lucro. 2 aos Coríntios 5:8, Paulo vai nos dizer que eu prefiro partir, deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Mas a morte para muitos é o desespero. Meu sogro foi pastor 55 anos na Igreja Batista. Uma vez ele contou que ele fez um velório e disse assim, vamos fechar logo esse caixão, chega. Porque só faltou a família beijar o defunto, já tinha beijado o excesso. E as bactérias circulando ali. E só faltou levantar o defunto para abraçar o defunto. E foi algo assim tão fenomenal, ele disse, fecha e vamos sepultar. Porque na verdade o que tínhamos de fazer era para ter feito em vida. De honra, era para ter dado a honra em vida. Mas já partiu, agora vamos agradecer. Vamos cumprir o ritual, a liturgia de um velório e vamos orar pelos familiares para que Deus console. É nesse sentido, meus queridos, que depois isso nos faz lembrar o que João diz em Apocalipse 14, versículo 13, sobre a morte para o crente. Apocalipse 14, versos 13, nós teremos na tela e você verá que é uma bem-aventurança. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que, leiam, descansem de quê? Das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Pelo amor de Deus, apaga da sua mente a palavra obras, caridade. Isso são práticas do ocultismo. Não, as obras, é o que eu falei. O que eu fiz na vida dos irmãos? Todos nós temos defeitos. A gente quando quer deixar alguma coisa, a gente fica só pensando nos defeitos das pessoas. Mas pense. Quantas pessoas caminharam na sua vida e deixaram marcas e legados, que hoje, se você for uma pessoa quebrantada, grata, você tem motivos para agradecer. São essas obras que vão acompanhar. Por isso que Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Na mesma carta que Paulo disse isso, ele disse, veja como cada um constrói o edifício, porque o fundamento já foi posto, porque naquele dia, quando o Senhor nos chamar, o fogo vai passar e o fogo revelará.
quem somos e o que fizemos. Quais são as motivações? O que é que fizemos? Quais foram as reais motivações? Por que eu estou no púlpito? Por que eu sou pastor? Por que você canta? Por que você dirige? Para impressionar? Meu coração está mais interessado aqui ou está interessado no coração do rebanho do povo de Deus? Na necessidade da pessoa, nos problemas das ovelhas, nós temos que pensar sobre isso e lembrar que às vezes sai da esfera pastoral, vamos para a esfera profissional. Quantas vezes você vai enxergar a necessidade de uma pessoa no ambiente de trabalho? Você não precisa ser aquele crente chato, mas você pode acertar o alvo, deixando uma marca, uma palavra, um livro, uma promessa. Essa semana passada eu dei de presente um livro para uma pessoa que eu não sabia, um homem jovem, perdeu a sua esposa. O professor está de luto e eu não conhecia. Nem sabia que ele era casado, que teve esposa, e ele enfrentou uma grande depressão na pandemia, ela morreu de Covid. E eu tinha comprado um livro para mim, porque o meu já emprestei tanto que já rodou, que eu não sei onde está. É um livro da editora Ultimato sobre o sofrimento. Eu olhei para a obra, me lembrei do Elber César, como Jó pôde lidar com o sofrimento. Um livro lindo. Eu sei da capa que é vermelha. E quando eu comprei agora, eu vou guardar esse livro, vai ser meu. Eu vou guardar e ninguém tira daqui. Porque para mim é o melhor livro que eu tenho de toda a minha vida que eu já li, de Jó, do comentário sobre o homem enfrentar o sofrimento, como enfrentar o sofrimento e olhar para o sofrimento. O livro chegou. No outro dia, eu ouvi a história dele. Deus disse ao meu coração, dê para ele. Eu falei, ai meu Deus, vou dar esse livro para ele. E eu não queria dar. Deus deu o livro. Eu falei, Senhor, já perdi 2. É o terceiro. E eu comprei na promoção, porque a editora Ultimato faz uma promoção de até 70% de desconto no dia 17 de janeiro. Eu acho que é o dia 17 ou é 29 de janeiro. É um dia que eles fundaram a editora. A editora tem mais de 55 anos. O pastor Elber César morreu, era um pastor presbiteriano. E eu tenho esse livro com muito carinho. Mal chegou, irmão. Nem dormiu, só dormiu uma noite. Saiu no outro dia. E Deus disse, dê. Às vezes esse livro eu pude dar, como eu já dei tantas coisas, mas esse dar vai impactar aquela pessoa para a eternidade. Esse livreto, essa fala, um livreto. Eu conheci um homossexual, um travesti na Itália, que deu um testemunho aqui no Brasil, que ele saiu para um programa e alguém deu um panfleto para ele, e de manhã ele não tinha nenhum dinheiro de tanta droga, e quando ele leu o panfleto, ele aceitou a Jesus. É o impacto para a eternidade. Não é simplesmente pregar, falar, cantar. Não, eu também me incluo, eu tenho essa missão. Então nós um dia vamos morrer, mas alguém vai falar de mim e de você. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um exímio advogado. Olha que legado maravilhoso de Deus deixar na vida das pessoas, e essas pessoas terão saudades, lembranças, boas lembranças. Salomão está nos dizendo que é uma bem-aventurança a morte, porque as suas obras vão acompanhar. Não são obras de caridade, são atos de justiça em Cristo que impactam as pessoas. Dar o seu tempo, dar um livro, dar um livreto, dar uma roupa, dar um sapato, olhar a necessidade, pagar uma conta, sem nada, é o Espírito Santo, isso impacta. Isso pode mudar a vida da pessoa, isso pode mudar uma pessoa que é cética, que não gosta de crente. Nós podemos ganhar vidas por atitudes, sem clichês, sem falar, e as pessoas vão sentir falta. Eu já fui para velório de pessoas não cristãs, que tinha tanta gente chorando por causa da bondade. E quem sou eu para dizer que aquela pessoa que morreu não era cristã? Talvez muito mais do que eu. Porque no velório, o legado que foi deixado, do que eu vi, foi impactante. Só que nós sabemos que a vida eterna está em Cristo.
ninguém vive de boas obras e nada a não ser a justiça de Deus em Cristo Jesus, a nossa justificação, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de Deus pela fé em Jesus, para a nossa justificação. Vamos para o terceiro ponto, nesse primeiro tópico, aprenda a fazer escolhas certas. A primeira, o seu nome é o maior patrimônio, o dia da morte não é uma tragédia, mas agora, no verso 2, a casa de luto é o maior aprendizado. Vamos ver o verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Ah, meus irmãos, quando eu vou no hospital da PUC orar por enfermos, a última vez que eu fui foi quando orei pelo Marcos, o irmão do Edson. De madrugada, quando eu fui orar pelo Roberto, esposo da Marlene, numa visita, eu visitei os dois. Meu coração ficou apertado vendo aquele corredor lotado de enfermos. Angústia, a dor, sofrimento. A Marlene me puxando de um lado para o outro, porque ela já sabia as rotas de fuga. Mas eu fiquei pesaroso de ver tanta gente sofrendo, e na hora eu pensei em Eclesiastes. Eu não estava no luto, mas eu estava vendo gente sofrendo. É melhor estarmos ali, para sabermos que nós não somos nada. Um vírus, uma bactéria, nos mata e nos derruba. Um apendicite não tratada imediatamente, em menos de 24 horas, você tem uma sepsemia. Você tem uma infecção generalizada. Você pode estar bem hoje, amanhã não está, e nós temos que entender que a vinda do Senhor está perto, mas nós podemos partir hoje. E nós precisamos valorizar esses aspectos, e é muito melhor estar no luto, uma casa onde há luto, do que numa casa de banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. É por isso que, na minha veia profética, eu cresci numa cidade praiana. E me incomoda quando dá 6 horas da tarde na minha terra, que as pessoas estão vindo bronzeadas da praia. Todas queimadas. Essas pessoas são vazias. Elas são aquelas ovelhas perdidas, e eu não sou melhor do que elas, porque eu era pior do que elas. Mas elas estão buscando preencher o vazio. Não há pecado, pastor, ir à praia? Não. Tanto é que eu fiz uma escola bíblica em Maceió, na Batista, na El Shaddai, na praia. Porque ninguém queria vir para a escola bíblica, eu só vinha à noite, todo mundo bronzeado. Eu digo, pastor, vamos fazer uma tenda lá na praia da Ponta Verde. Vamos levar a tenda para lá e a gente faz a escola bíblica. Só não deu certo. Os batuques lá cantando, aquela pandeira, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu digo, não, sai daqui, vamos sair, vamos voltar. Mas eu tentei fazer a escola bíblica lá, porque as pessoas não viam. Eu tinha aula com jovens, 3 jovens. Então, às vezes, o profeta tem que dar uma de doido. Eu tentei, mas não deu certo. Eu falei, pastor, deixa lá, vamos ser fiel com os que vêm. Já que eles não querem vir, vão para a praia. Chegava à noite, todo mundo bronzeado. Acho que estava em outras praias. Mas isso me incomoda. Por quê? Porque as pessoas de hoje, elas têm o que os gregos chamavam o prazer pelo prazer. É o hedonismo. É uma busca intensa pelo prazer. O que importa é ser feliz. E tem muita gente pensando nisso. Já no 3º, no 4º, no 5º casamento. Eu tenho que ser feliz. Isso é hedonismo. Isso é o banquete. Vai chegar juízo. Mas é muito melhor tirar lições numa casa onde o luto está presente. Se nós formos humildes, quebrantados, nós vamos valorizar muito mais. Agora, um detalhe, isso não quer dizer que nós não vamos celebrar a vida. O pastor está dizendo que vai ter festa, eu ia chamar o pastor para fazer as bodas de ouro, bodas de prata, não vou mais não, que ele não vai não. Não, eu vou. Agora, aproveitando o gancho, nós somos ovelhas, estamos aprendendo. Irmãos, eu sei que os buffets são baratos, dia de domingo. Os buffets são baratos, 50%. Lá perto da minha avenida, ali no José Bonifácio, no Flamboyant, é 50% de domingo. Mas tirar o pastor do púlpito para estar no aniversário, no buffet, 18 horas,
eu passo por educação, deixo um presente, uma lembrança e digo, fui, vaza. Porque o culto é para Deus. Esse dia não é meu. Um muçulmano tomou de mim, lá em Jerusalém, uma bolsa que eu queria comprar, e a mesquita tocou, é hora de ir para a mesquita. E ele falou, aí eu falei, a loucura. Eu estava falando por quê? Porque Alá é mais importante que a venda. Alá é mais importante. Eu estava no hotel, a gente viu lá, eu falei a Andréia, vem cá, olha aqui de cima. Olha os funcionários do hotel, 3 horas da tarde, igual Daniel, dobrando o joelho, metendo a cara no chão e orando a Alá, 3 horas da tarde. Fidelidade. E aqui, por causa do prazer, por causa de uma festa, por causa de pressão da família, nós valorizamos mais o banquete. Não há nada de mais, vamos celebrar. Inclusive, Eclesiastes vai nos dizer que nós podemos celebrar. Por exemplo, volta lá para o capítulo 2, versículo 26, foi o pastor Felipe que pregou. Veja o versículo 26 do capítulo 2. Pode colocar na tela. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Aí já é demais, mas é bênção. Mas o que ele diz aqui? No verso 26, no comecinho. Dá conhecimento e prazer, deleite. Então não é pecado você celebrar. Um casamento, 15 anos de aniversário da sua filha, formatura. Posso ouvir um amém? Sim, não é pecado. Agora depende se no final da festa vai rolar algumas coisas que Deus não concorda. Depende de algumas músicas na festa que não vão glorificar a Deus em nada. Entretanto, não é só nesse capítulo. Veja o capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13. Ele também traz sobre a celebração da vida, sobre o prazer. Versículo 12. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Ele está falando dele, Salomão. E também que é dom de Deus que possa o homem, leiam, comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Isso é bom. Vamos celebrar. Mas não vamos achar que nós viemos para o planeta Terra, para um parque de diversão todos os dias da vida. A vida não é um Wet n Wild, embora tem gente que nem gosta. Uma vez eu fui lá, quando a Fernanda tinha 9 anos, meu querido, ela sumiu, correu, ela foi naquele, quando eu fui atrás dela, quando eu cheguei lá, era aquele bem alto, que desce, e não tem proteção nenhuma. E eu já tinha ido nesse, quando eu era adolescente, fora do Brasil, mas eu disse, meu Deus do céu, eu digo, agora já que eu estou aqui, você vai descer. Porque eu fui olhar como era a descida, achando que tinha proteção. Não, queridos, era aquela quase em pé. E eu falei para a Fernanda, olha, você desce e eu vou atrás. Se eu morrer, você resolve aí. 9 anos. Irmãos, eu gelei. Quando eu vi a cena. Aí Deus falou para o meu coração, mas você fez isso. Com 19 anos você desceu. E aí eu pensei, eu já estava velho mesmo, porque eu falei, bem, eu desci, não tive nenhum problema aos 19 anos. E agora o medo. Então, é mais ou menos isso. O Lucas está dando risada, mas o Pedro vai querer fazer isso um dia. E vai mandar você na frente. A gente que é pai tem que fazer algumas coisas. Mas eu fui vigiar. A gente estava com um casal, acho que era a Rosa e o Abel. E o filho dele foi. Hoje eles não moram aqui no Brasil. Mas foi muito engraçado porque ele foi, o filho, e a Fernanda foi atrás. E eu fui atrás. Onde é que vocês vão? Quando eu cheguei já estava lá em cima. Eu subi. Quando eu olhei a descida, eu não acredito. Mas é muito melhor nós entendermos que a vida também tem momentos de celebração. Mas também temos o luto. Jesus iniciou a sua festa, seu ministério, perdoe-me, numa festa de casamento. Por vários evangelhos, principalmente o evangelho de João, o evangelho relata que Jesus subiu várias vezes a Jerusalém para celebrar tabernáculos, Páscoa, as festas que duravam 7 dias. Festa. Não há problema de festa. A questão é achar que a vida é uma festa contínua. E ela não é.
A casa de luto é o maior aprendizado. Mas agora um outro princípio em Eclesiastes 7, versículo 3 e 4, ele vai nos dizer que a tristeza é a excelente pedagoga. E nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. A psicologia hoje tem muitas demandas, porque as pessoas querem viver a vida, querem ter prazer. E não é somente jovem, não. São adultos que querem viver a vida, do jeito deles. Veja, por exemplo, no verso 3, melhor é a mágoa do que o riso. A mágoa do que o riso, porque na mágoa você vai aprender a perdoar. Na mágoa você vai ter que lidar com ervas daninhas que entraram na sua vida, que estão prejudicando, que estão trazendo taquicardia, que estão trazendo insônia, que você não está conseguindo dormir porque alguém que você ama te machucou, te ofendeu. E essa batalha e essa luta é para que Deus construa o reino dele na sua vida. Portanto, o sofrimento, a tristeza, ela nos dá aprendizado. Agora, por favor, ninguém aqui é sadomasoquista. Ai, pastor, eu quero sair daqui para sofrer. Prende, chama um psiquiatra. Pelo contrário, mas nós aprendemos. Nós temos que lidar com isso. E, meus irmãos, essa geração que está vindo aí de jovem, cheio de hormônios, de ímpetos, de prazer pelo prazer, não sabe lidar com perdas, com frustrações, com crises e com a palavrinha importante: não. Não é não. Eles querem, mas eles não sabem lidar com frustração. E é por isso que a gente vê coisas absurdas acontecendo. Porque como receberam não, e fora as birras e os escândalos que fazem os pais passarem vergonha. A minha só fez uma. Tirei o cinto, fui no banheiro do shopping, depois no carro, entrei no banheiro feminino, dá licença, bati. Não tinha ninguém não no banheiro. Outra vez foi no carro, mas nunca. Hoje em dia não pode nem falar isso porque dá até prisão. Entretanto, não é para bater com violência, mas é às vezes só mostrar a vara. Tem crianças que dizem, mostra a vara, pronto, já gelou. Aqui, levante a mão, que era só o olhar do pai e da mãe, fulminante. A gente já estava com diarreia. E a gente acha que eles não gostam, mas depois esses filhos nossos vão reproduzir a mesma coisa. E aí depois, não tivermos já velho, mãe, eu quero agradecer. Depois mas eu estou de cabelo branco. Depois que você deu todo esse cabelo branco. Mas não é não. E a gente tem que aprender a lidar, inclusive na igreja, irmãos. Às vezes tem reunião, é terrível, esses cultos que a pessoa quer alegrar o auditório. Não, às vezes nós estamos tristes. Eu estou triste, porque tu estás abatida, ó minha alma, disse Davi no Salmo, porque tu estás abatida, alegra-te, porque tu ainda o louvarás. Tem salmos que ele começa na depressão e ele termina no louvor. É bipolar, pastor? Não. Ele jogou a tristeza para Deus. E a alegria já veio imediatamente. E às vezes nós queremos agitar o auditório, trazer uma música nova, arrepio, joga a câmera, solta as cores, vamos lá. Isso é manipulação. Deus muitas vezes pegou Ezequiel, o profeta, trouxe para Jerusalém pela canga, em visão, em espírito, levou ele para Jerusalém, abriu lá uma parede, espiritualmente falando, ele olhou assustado e Deus disse, veja o que eles estão fazendo na minha casa. Ezequiel ficou assim espantado, meu Deus, ele saiu com peso. Jeremias a mesma coisa, são ministérios que aprenderam a lidar com o sofrimento. Jovens dos Estados Unidos, quando estão com 15, 16 anos, vão cuidar de crianças e cuidar de idosos, que eles são pagos e ganham bem, às vezes $50, $100 por 3 horas. Não tem carteira registrada, não tem nada, mas quando as empresas vão contratá-los com 20 anos, 25 anos, eles perguntam, tem experiência? Aqui
um portfólio de folhas para mostrar. Olha aqui, entre em contato com um casal que eu tomei conta de idosos, entre em contato com um casal que eu tomei conta das crianças. Isso é a experiência do Brasil que vale a carteira, a CLT. Mas para um RH, um psicólogo bem treinado, bem preparado, um RH vai pensar assim: se ele é jovem, cheio de hormônio, cheio de impulso, cheio de ímpeto, e abriu mão de uma balada para cuidar de idosos, ele é resiliente às pressões e às dificuldades. Eu tive uma tia que me educou muito, sem saber. Eu cuidei dela e ela cuidou de mim quando eu fui morar. Não é a tia Tereza, era uma outra que já morreu. Eu já contei aqui em algum tempo atrás, mas agora convém só trazer esse detalhe. Sexta-feira eu chegava da faculdade, eu era novinho, tinha 20 anos. Aí eu chegava e disse: agora eu vou para o baile. Eu não era convertido, vou para o baile que tinha na minha cidade. Tentar buscar namorado, alguma coisa, mas só para dançar. Eu ia para o baile. Ah, irmão, toda sexta-feira ela adoecia. Aí fazia o drama. Aí eu começava arrumando a minha mala. Daqui a pouco, assim: você vai mesmo? Eu vou, tenho que ir. Eu marquei, eu disse que eu ia. Mas quando vier encontrar só o cadáver, não precisa me sepultar. Tá bom, tia Wanda, não vou mais não. Desisto. Deixa para lá. E ali eu cresci e eu fui aprendendo a abrir mão de coisas que até me eram lícitas, para cuidar de uma idosa, para forrar a mesa, limpar a cozinha, fazer coisas e tarefas domésticas que eu já fazia, para mim não é dificuldade. Mas os jovens hoje não querem nada disso. A tristeza, o negar a si mesmo, abdicar, abrir mão, é experiência. Muitas vezes, essa tristeza, se estiver na vida de um jovem, e eu chegar para esse jovem e perguntar: por que você está triste? Ai, pastor, porque ela não me quer. Eu digo: graças a Deus que ela não te quer. Eu pensei que fosse um peso de intercessão pelo Brasil. Um peso de intercessão por Israel. Pelos terroristas que mataram com atrocidade. Pensei que fosse esse peso, porque essa foi a tristeza que estava em Jeremias, ou essa foi a tristeza que estava em Ezequiel, essa foi a tristeza que estava nos profetas. Essa foi a tristeza que estava em Jesus, quando diz a Bíblia: Jesus chorou ao olhar para Jerusalém e disse: ah, se tu soubesses que dia é hoje, Jerusalém, mas isso está encoberto aos teus olhos. A tristeza. A sociedade de hoje não sabe lidar com tristeza, não sabe lidar com perdas. Vamos para um ponto muito importante aqui. Veja, eu cheguei a ler o 4, versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Ele está fazendo o contraponto da tristeza com a alegria, porque o sábio vai aprender no luto. Vamos para o segundo ponto. Aprenda a ouvir. Versos 5 e 6 diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Muitas vezes a pessoa que vai repreender você, ou você que vai repreender alguém, se for uma repreensão divina, sábia, como Natã fez com Davi. Imagina quando ele chegou naquela frase: tu és este homem. Prende. Não, Davi disse: vou escrever um salmo aqui. Salmo 51. Às vezes a pessoa na igreja quer ser profeta, profetiza, mas não tem amor. Não se corrige o outro, se colocando num degrau de patamar acima do outro. Nivele-se. Pense: como é que eu gostaria de ser corrigido? Como é que eu gostaria que alguém resolvesse esse assunto comigo? E é nessa hora que Salomão nos diz que é preciso ouvir o sábio, a repreensão, porque a repreensão dele abre feridas em nossa alma. E essas repreensões, às vezes, são como bisturi, versos 5 e 6, de um habilidoso cirurgião que remove o tumor infecto.
É o que Salomão está nos dizendo, que é muito melhor ouvir a repreensão do que ouvir a canção da alegria. Ah, você está muito triste. Ah, vamos sair, vamos viver a vida, vamos ali. Mas ele não precisa disso. Vai piorar. Vai ser mais depressão. Talvez ele precise de uma repreensão com amor. A canção que ele está se referindo, marque no versículo 5, é melhor do que ouvir a canção do insensato. Irmãos, hoje tem até música, desculpe quem gosta, você não pode gostar dessas coisas. Sofrência. Está amarrado. Eu não vou citar o nome da cantora que meu pai gostava de ouvir. Eu dizia, pai, pelo amor de Deus, desliga, é depressão isso. Pernambuco tinha um cantor famoso, quando morreu, a música era, não vou cantar aqui, mas era garçom nessa mesa de bar. Pelo amor de Deus, é apologia ao adultério, à traição. Nessa mesa de bar. Depressão em pessoa. Tem certas canções, tem certas lisonjas, tem certos elogios que eles podem abrir para nós um largo sorriso. Arrancar de nós grandes gargalhadas, mas não vai ajudar em nada a nossa jornada da vida. E uma repreensão do sábio é como um bisturi retirando um tumor. Está doendo, mas amanhã vai haver cura. Anote duas passagens que são duas contraposições, você pode ler durante a semana. A primeira está a repreensão de Samuel, a palavra que Samuel traz em 2 Samuel, capítulo 12. Na verdade, eu estou desconfiado que não é. Deixa eu ver se é 2 Samuel 12 ou 1 Samuel 12. Vamos abrir esse texto rapidamente. 2 Samuel 12. Uma repreensão. Pode ser que eu tenha colocado o texto errado. Capítulo 12. É isso mesmo. É a palavra repreensão de Natã para Davi. Eu estava achando que era 1 Samuel, capítulo 12, que é quando Samuel se levanta para dar o seu sermão de testemunho de vida. Você pode ler em casa a forma como Natã vai com um bisturi corrigindo Davi. Agora, olha o canto da sereia, as lisonjas que nada acrescentam, só nos dão risadas, mas não mudam a nossa vida. Vamos para Amós, capítulo 6, versículos 5 ao 7. Amós 6, versículos 5 ao 7. Que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos, veja, para vós mesmos. O profeta está questionando, por que vocês ficam aí cantando ao som da lira? Por que vocês ficam horas se divertindo? E hoje tem cultos, tem reuniões de congresso, são 4 horas, ficam só cantando, cantando, e às vezes não edifica muita coisa, não teve a palavra. Faça isso no seu quarto. Agora, verso 6, continua. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não, leiam, vos afligis com a ruína de José. José aí, ele está falando de Israel, Efraim. É que ele está usando um termo equivalente para falar de Israel. Mas não vos afligis com a ruína de José, que é a casa de Israel. Verso 7. Pode colocar. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos. E cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Eles estavam em banquete, eles estavam em alegria, eles estavam celebrando, mas o cativeiro babilônico estava chegando. A tristeza, o peso, a dor, o sofrimento prepara-nos para muitas adversidades e para a eternidade. Mas cantar, farrear, celebrar, só celebrar alegria pode trazer só coisas repentinas, bruscas, que podem nos assustar lá na frente, porque não fomos corrigidos por um sábio. Mas um segundo ponto dentro desse aprender a ouvir, fugir das armadilhas do caminho, é mantenha-se íntegro na adversidade. Veja o capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 7. Pode colocar na tela. Estou voltando aqui para o meu texto, 7:7. Verdadeiramente, leiam, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Diante da opressão, meus irmãos, ele está dizendo, sofra o dano, se possível for. Mas jamais venda a sua alma ao diabo.
Há uns 8 anos atrás, uma mulher foi presa aqui em São Paulo porque ela mandou matar uma colega de trabalho porque ela queria que a vaga fosse para ela. Eu fiquei horrorizado. Ela contratou alguém para matar aquela mulher. Por quê? Porque ela não sabe lidar com pressão também. Além da inveja, o sentimento de inveja de uma pessoa mais competente que chegou. Ela colocou no seu coração e foi alimentando essas pressões, esses sentimentos e essas expectativas de querer estar numa função que talvez Deus nem queria para ela. Eu nem sei se ela era cristã. Mas eu vi no jornal o acompanhamento, o desfecho desse caso. Um homem pode tomar decisões erradas e falar também coisas erradas por pressões emocionais. O Salmo 106, versículo 32 e 33 diz que nós devemos ter esse cuidado diante das pressões emocionais. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles, do povo de Israel, sucedeu mal a Moisés. Verso 33, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou o quê? Irrefletidamente. E ainda feriu a rocha. E perdeu o direito de entrar na terra prometida. Porque diante da pressão, não foi capaz de ser resiliente. E Deus está treinando um povo para os últimos dias, para enfrentarmos e lidarmos com as adversidades, com as pressões. Outro ponto importante em trabalhar aí as armadilhas no caminho, fugindo das armadilhas, complete a sua carreira. Verso 8, volta para Eclesiastes 7 e 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Vamos pegar aí a primeira frase. Melhor é o fim das coisas. Em outras palavras, não basta apenas começar bem. Termine bem. Comece e termine bem. Eu vou ser mais rápido. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Aquele povo que voltou do cativeiro da Babilônia, acabaram de reconstruir o templo, colocaram as mãos na massa, chega um fofoqueiro, começa a fazer problemas e dizer, olha, não vai dar certo não, essa obra vai parar, o imperador disse que vocês não têm a carta oficial para fazer essa obra, então vamos paralisar essa obra. E o povo ficou desanimado, cada um foi construir a sua casa, foi viver a sua vida, e a construção do segundo templo de Jerusalém ficou parada por 16 anos. 16 anos depois, Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias e disse o que a gente canta aí de vez em quando, né? A gente não, o mundo aí canta. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Mas naquela hora, Deus disse, por que essas mãos pararam? Porque estas mesmas mãos que começaram a obra, estas mesmas mãos vão terminar a obra. Vamos trabalhar, vamos levantar o templo. E a Bíblia diz que Ageu e Zacarias encorajaram o povo e o povo concluiu a obra, mas a obra foi estagnada 16 anos. É complicado, e isso nós precisamos lembrar na nossa vida pessoal, começar bem e terminar bem. Outro ponto importante, não seja impaciente, versículo 8, a parte B, isso é para mim, é para você, melhor é o paciente do que o arrogante. A paciência persistente pode resolver muitos problemas que não seriam solucionados por uma pressão imediata. E que Deus nos ajude a sermos mais prudentes e pacientes. Salomão está buscando receitas para vivermos bem a vida. Mas também no verso 9, ele dá uma outra dica no verso 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. A ira sempre é inimiga do pensamento claro, meus irmãos, e do julgamento justo e confiável. E Paulo diz em Efésios, capítulo 4, verso 26 e 27, que quando nós alimentamos a ira, nós damos lugar ao diabo. Mas o verso 10 também vai nos dizer que nós não podemos viver a vida, olhar para a vida com a lente do retrovisor. Eu, por exemplo, sou muito saudosista, mas eu sou saudosista de coisas boas que marcaram a minha vida. Porque eu guardo memória. Eu sou da área de história, eu gosto de memória. Eu gosto de passar nos prédios, nas ruas e provocar as pessoas e perguntar, quem foi Campos Sales? Não sei.
Quem foi Francisco Glicério? Não sei. Quem foi Imperatriz Leopoldina? Não sabe. Quem foi Barão de Itapura? Não sei. Mas está na cidade o nome. Pergunte. Não sabe. Não tem memória. Eu passo ali pela a Barão de Itapura, o Instituto Agronômico, irmãos, a Rainha Elizabeth esteve lá, quando o Instituto foi inaugurado. Você sabia disso? Foi inaugurado. Então, tantas pessoas que passaram por aqui, pessoas ilustres, às vezes nós não guardamos, mas agora também viver no saudosismo, viver alimentando essas memórias e ficar estagnado no presente, também não dá. Chorar por um passado que já passou, ficar ansioso por um futuro que nunca chega e não viver o presente, é estagnar. Salomão está dizendo, vamos ler no verso 10, todos acompanhem. Jamais diga, jamais, os meus dias passados foram melhores do que estes. A gente ouve muito crente falando isso. Está no deserto, com saudade dos melões e dos pepinos e das cebolas do Egito. Pois não é sábio perguntar assim. Eles reclamam do presente, paralisam os pés rumo ao futuro. E se esquecem que nós só temos o hoje para viver. E não se pode resolver os problemas de uma época, do presente, anelando ardentemente outra época. Já passou. Se você me perguntar, na área da política, eu lembro de muitas coisas. Eu tinha 15 anos quando o Tancredo Neves morreu. Não teve aula. Do Ayrton Senna. Tem gente aí que nem sabe quem foi Ayrton Senna, nem sabe que é Tancredo Neves, quem foi Tancredo Neves. E no dia 14 de março de 85, adoeceu, foi para o hospital e não subiu a rampa do palácio. Só subiu no dia 21, no caixão. E ainda disse que nem Deus vai me impedir de ser presidente do Brasil. E morreu de uma diverticulite. Eu não sei o que estão ensinando história nas escolas. E não é uma história tão antiga, menos de 50 anos, no nosso país. E às vezes nós estamos também na nossa vida pessoal muito presos ao passado, olhando para o retrovisor. E por fim, busque a sabedoria. Salomão vai nos dizer no verso 11, boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. O que ele quer dizer é que com dinheiro nós podemos ter um padrão de vida muito alto. Mas com a sabedoria nós podemos ter uma qualidade de vida. Com dinheiro você pode ter muita qualidade, você pode comprar bons remédios, você pode viver com mais qualidade de vida, com alimentação, com mais funcionários para fazer serviços. Alguém uma vez falou, também pastor, a Rainha Elizabeth não vai viver até 100 anos, porque o que ela faz, pastor? Eu digo, mas também se ela não caminhar, querido, cuidar dos cachorros e fazer caminhada, vai ter artrose. Mas ela tem tudo no palácio, não precisa de nada, está tudo muito bem, tudo muito arrumado. Mas ela sempre estava impecável. Fazia caminhada. Teve até o problema quando a Lady Di morreu, sua nora, ela foi caminhar com os cachorros da casa de inverno. Pelo amor de Deus. Aí veio o Tony Blair para dizer, Vossa Majestade não pode fazer isso. Os seus súditos esperam no velório da Lady Diana. 3 vezes. E depois ela baixou a crista e disse, eu irei. Mas uma mulher que, por mais que tivesse regalias, mas também tinha discrição. Às vezes as pessoas podem ter riquezas, queridos, podem acumular muitos bens, podem ter um padrão de vida excelente, mas às vezes não tem uma qualidade de vida melhor. Isso tem me incomodado, tantos helicópteros caindo, tantos jatinhos. Eu vi aquele advogado morrer agora em São Paulo na sexta-feira. Eu falei para minha esposa, por que esse povo não vai de Latam, gente? Vai de Latam. Não, porque eu quero chegar mais rápido e compra um helicóptero. Eu sei que tem agendas para executivos, que eles precisam chegar just in time, rapidamente, mas podemos perder a vida por causa de um custo de vida muito alto, perdendo qualidade de vida. Deixou a viúva, 3 filhos. A sabedoria, ela é proveitosa, mas também a sabedoria é protetora. Veja o verso 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria, leiam, é que ela dá vida ao seu possuidor.
Nós precisamos do dinheiro para sobreviver na terra, mas nós precisamos de sabedoria para caminharmos para o céu. O dinheiro pode nos poupar de alguns sofrimentos, mas a sabedoria pode nos fazer deleitar com a vida eterna. Eu tinha dito que era o último, mas eu tinha esquecido, havia um quarto ponto: confie em Deus. E nós só temos 2 versículos, o 13 e o 14. O 13 vai nos dizer que eu tenho que parar de lutar com Deus. Veja o verso 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Ou seja, se está torcido, e Deus colocou caminhos tortos, embora Ele escreve sempre reto, mas às vezes Ele vai aproveitar os nossos erros, os nossos desvios. Os erros são nossos e Ele vai nos encontrar lá. Não temos que questionar. Nós temos que entender e confiar em Deus e parar de lutar. Jacó lutou tanto com Deus, a madrugada toda, e Deus disse: não vai ganhar, esse ringue é meu. E no final ele disse: qual é o teu nome? Jacó. Porque lá atrás, 20 anos antes, o pai perguntou: qual é o teu nome? Isso é pergunta psicológica. 20 anos atrás, qual é o teu nome? Ele disse: Esaú. Mas não era, mentiu, fake news. Agora, 20 anos depois, Deus pergunta: qual é o teu nome? Jacó. Deus disse: não é Jacó, é Israel. E Deus mudou a história dele. E ele parou de lutar com Deus, só que ele ficou carregando ali o nervo ciático até a morte. O que você tem, Jacó? Nervo ciático, obra de Deus aqui. E nesse sentido, ele parou de lutar e confiou em Deus. E o verso 14, confiando em Deus, nós vamos aceitar melhor o equilíbrio da vida. Vamos ler o 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. O que ele quer dizer? Viva o dia bem, bom, mas também viva e lide bem com um dia mau. Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura para que possamos resistir no dia mau. E o dia mau chega. O dia da angústia pode vir. Lamentações 3:38, ela vai colocar, também diz isso para nós. Lamentações 3:38, Jeremias escreve dizendo: acaso não procede do Altíssimo tanto mal? Não é o mal de maldade. Tire mal e coloque a adversidade como bem. E nós aprendemos na adversidade, não apenas no dia bom. Além disso, Deus nos deu 4 estações: outono, inverno, primavera, verão. Essa é a época do abacate, irmãos. O abacate baixou, graças a Deus. Estava a R$20, R$15 o quilo. Está 4. Agora compra abacate. Em maio vai ser o abacaxi. Compra abacaxi. Quase desmaiei domingo passado. R$15. Olha para minha esposa: eu me recuso a pagar um abacaxi R$15. Mas ela disse: tem que comprar. Eu digo: vai, Fernando, compra. Ela precisava para fazer um suco. Mas está caro. Eu vou no mercado, eu sei que as coisas estão caras. Mas nas 4 estações há frutas sazonais, também para nos lembrar que há tempo para a nossa vida vivermos cada fase da nossa vida. Há tempo de alegria, há tempos de choro, há tempo de guerra, há tempo de paz. Quem está de luto me ouvindo, há tempo de chorar, enfrentar o luto, ficar calado, recluso. Há tempo de se alegrar e celebrar. Vamos aproveitar a vida no sentido de buscar em Deus esse equilíbrio que Salomão, com todos os seus erros, aprendeu a lição e escreve o livro de Eclesiastes, para nos dar uma linda receita de como viver a vida. Para não chegarmos lá na frente, naquele dia, e num olhar retrospectivo e dizermos a frase mais insensata: foi tudo vaidade, foi tudo em vão. Não. Se tivermos sabedoria e confiarmos em Deus e buscarmos o equilíbrio, Deus nos conduzirá em triunfo, em meio às adversidades. Que Deus nos ajude
E eu quero aproveitar e orar por você, por mim, por todos nós. Quero agradecer a vida do pastor Marcel, da Rose, da sua filha. Eu tive o privilégio de deixar um legado, posso dizer. Eu fiz o casamento deles na Nazareno Central em 2001. Uma bênção tê-los e conheci, vi, acho que ela pequenininha, seu filho é o Samuel? Não, Gabriel, mensageiro de Deus, né? Os dois pequenininhos, a Rose era pedagoga na época, agora já é psicóloga, não é isso? Que bênção. Mas fico muito feliz de tê-los aqui. A igreja recebe com muito carinho. Que Deus abençoe o trabalho que Deus tem confiado a vocês e que Deus também fortaleça seus filhos, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar nessa noite.